E nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8. E antes de nós lermos, nós vamos de novo orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai amado, que gostoso, Senhor, estarmos aqui na sua casa. Que bom, Pai, que nós deixamos todas as outras coisas. Que bom que nós fomos convencidos pelo Seu Espírito a estarmos aqui na Sua presença, Pai. Nós viemos aqui porque sabemos que quando nós nos reunimos e nos unimos em torno do Seu nome, há poder, Pai. E nós viemos para receber esse poder na nossa vida. Senhor, nós temos muitas coisas para vencer. Nós temos uma semana a enfrentar. E nós não queremos enfrentar isso sozinhos e nem vencer sozinhos, Pai. Queremos a vitória que vem direto do Seu trono. Por isso, Pai, ao abrirmos o nosso coração, entra nele. Faz aqui morada, Pai, e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Lucas 8 e o verso é o verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Paramos por aqui. Quem aqui tem filho único? Levanta a mão, quero ver. Filho único, quero ver você. Uau. O que você pensa da situação do Jairo? A gente não quer nem imaginar aquilo que ele estava vivendo, não é verdade? Imaginar. Por que será que a gente acha que filho único ainda é pior? Eu acho que as pessoas pensam assim, porque pelo menos quando ele tem mais filhos, ele tem outros filhos. Mas será que um filho é substituível? Sim ou não? Não? Você já foi a um funeral e de repente uma mãe de 10 filhos perdeu um filho. Você diz assim, olha, eu vim trazer os meus sentimentos para você. Eu vim aqui para trazer consolo, para dizer para você que eu estou orando por você, que eu amo muito você. E para dizer para você não ficar triste, porque você ainda tem 9 filhos, foi só um que morreu. Já falou isso para alguém? Vai surtir efeito falar isso? De maneira alguma. Porque um filho é insubstituível. Não tem como. E a gente, no exercício dessa função de pai e mãe, a gente vai percebendo coisas diferentes quando você tem mais filhos. Eu demorei um tanto de tempo para perceber que os 3 seriam mesmo diferentes um do outro. Comecei a perceber quando o segundo nasceu. E à medida em que ele foi crescendo, porque depois que ele começou a andar, eu comecei a perceber as primeiras diferenças. Nosso primeiro filho, ele foi educado, bem educado, com todo carinho, com todo amor. Por isso esse primeiro filho, quando ele se aproximava da estante que era cheia de livros na sala, e ele ia pegar algum livro, a gente dizia, não pode. Ele olhava e dizia, não, e tirava a mãozinha e não pegava o livro. Era bem educado esse menino, era ou não era? O que vocês acham? Aí veio o segundo. Esse foi educado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com o mesmo tanto de amor e carinho e com as mesmas regras. E quando ele começou a andar, ele foi pôr a mão no livro e a gente disse, não pode. Ele olhou e derrubou o livro. Pá! Diferente. Mas não é possível. E aí você acha que endurecendo muito vai resolver a situação? Às vezes resolve. E às vezes não. E você começa a procurar alternativas e começa a perceber como é que é aquele filho. E a gente percebia que
ele era duro, mas ele envergava. Você sabe como é que é esse negócio de ser duro, mas envergar? Uma vara pode ser dura e envergar. Então ela tem um certo jogo, ela é flexível. E você chega para aquela criança e diz assim: olha, se fizer, papai vai ter que botar você de castigo assim. E ela não acredita muito, aí você põe de castigo. E na segunda vez ela começa a acreditar que você vai pôr de castigo mesmo. Porque você envergou, ela foi flexível e foi educada. Chegou o terceiro filho. E a situação do livro se repetiu, e ele derrubou o livro também, igual. E a gente começou a descobrir que ele era uma varinha diferente, porque ele era uma vara dura que não envergava. E se a gente tentasse envergar, ele quebrava. Ou seja, tinha que tomar muito cuidado para não prometer um castigo muito severo, porque provavelmente, em 95% das vezes, você ia ter que aplicar o castigo mesmo. E se você tivesse prometido um castigo severo, você ia sofrer muito, e a criança também. Então tinha que conversar muito, tinha que... Era uma coisa, e algumas vezes a gente ficava pensando, não sei mais o que fazer. Só nós somos assim. Você nunca pensou isso na sua vida, né? Não sei mais o que fazer com meu filho. Já pensou isso? Muita oração e pedindo. Incrível como é que eles vão crescendo, crescendo, e depois eles mudam, não é? E como é que esse menor, que era duro e não envergava, como é que ele ficou flexível, um doce, amoroso, preocupado com a gente, cheio de senso do grupo, da família e tal, mas em alguns momentos da vida da gente a gente ficou maluco. Outros momentos da vida da gente, a gente percebeu também, eu percebi, que havia uma diferença de idade entre os três, e que muitas vezes eu sempre lidava com os três ao mesmo tempo e do mesmo jeito, esquecendo que aquele que era menorzinho do que o mais velho, e o que era menor ainda, cada um tinha necessidades diferentes. E demorou um tempo para eu descobrir que eu tinha que dedicar tempo para os três juntos, sim, mas que eu também tinha que dedicar tempo e atenção individualmente para cada um em certos momentos. E eu descobri depois, conforme o tempo passou, que quando eles ficaram velhos, ou mais velhos, porque agora eles têm 26, 23 e 20 anos, eles continuam assim. Eu estou com eles, com os três, é uma delícia, é uma alegria, mas eu tenho também que promover alguns momentos em que eu me encontro individualmente com cada um, para que a gente possa desenvolver, continuar com a nossa amizade, com a nossa intimidade, para que ele possa confiar em mim, para que eu possa conversar com ele só das coisas dele, o universo, para que eu possa entrar no universo dele. Cada filho é um indivíduo. Por isso, eu que não sou pai de filho único, eu acabo não sabendo se faria diferença ter um filho único e perdê-lo, ou perder um dos meus três, onde cada um deles é único para mim. O fato é que Jairo estava perdendo a sua filha. Ele estava perdendo um pedaço dele. Ele tinha feito de tudo, tinha corrido atrás de tudo, de todos os médicos. Ele era uma pessoa influente, era uma pessoa de dinheiro. Até hoje a gente vê pessoas que gastam fortunas para ir atrás de conseguir saúde, hospital, médicos. Agora você imagina naquela época, na minha época de infância a gente ouvia falar muito, fulano gastou tudo que tinha, perdeu tudo com doença, perdeu tudo. Aquela época não tinha planos de saúde, mas mesmo hoje, na época de planos de saúde, certas doenças, certos remédios, certos novos tratamentos que atraem pessoas, sugam muito dinheiro. E Jairo tinha investido muito dinheiro, mas a menina foi morrendo, e ele não tinha mais o que fazer. Por isso, Jairo, que era chefe da sinagoga, que nunca tinha tido coragem de entregar o coração para Jesus, nunca tinha tido coragem de seguir a Jesus,
Porque Jesus era mal falado pela liderança da igreja da época. Jairo, sem ter outra saída, ele foi procurar Jesus, porque ele pensou que Jesus fosse a última saída para ele. A última. Muitas pessoas só procuram Deus quando Ele é a última saída. Provavelmente essa noite, nessa igreja, haja aqui alguém que veio aqui essa noite porque, depois de pensar muito, depois de confabular muito, depois de meditar, depois de se desesperar, pensou, não tem outro jeito, eu vou ter que ir à igreja. E Deus, essa é a última chance que eu estou dando para o Senhor, porque eu estou indo lá hoje, porque eu não tenho para onde ir. O que você acha de conhecer, você é solteiro, conhece uma garota e você começa a ficar apaixonado por ela. E você percebe que ela tem certo interesse por você também. E um dia você resolve pedi-la em casamento. E você pede em casamento. Ou pedir em namoro, eu já estou muito adiantado. Pedir em namoro. E ela aceita namorar com você. E na aceitação ela diz assim, eu aceito. Eu vou dizer para você por que eu aceito. É porque eu já tentei muitos outros rapazes mais bonitos e mais interessantes que você, mas nenhum quis. Não sobrou ninguém. Você é a minha última opção. Eu vou aceitar namorar você. Você ia gostar dessa história? Hã? Mas a gente faz isso com Deus. Muitas e muitas vezes. Tenta tudo. Faz de tudo. Tenta tapar o buraco. Tenta curar a ferida. Tenta solucionar os próprios problemas sozinho. Aí quando não tem mais jeito, não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer, a gente vai e ainda assim desafia Deus. Deus, eu estou dando para o Senhor a última chance. Se o Senhor não fizer alguma coisa da minha vida, eu não acredito que o Senhor é Deus. E o Jairo foi procurar Jesus como a última saída. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus lidando com pessoas que vinham pedir para ele. Você vê que logo no começo do texto diz assim, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Você pensa, uma multidão de pessoas. Uma multidão. As pessoas paravam Jesus o tempo todo. As pessoas tocavam Jesus. O assédio em cima de Jesus era tão grande como a de um artista de novela, de televisão, um artista de cinema. Quando Jesus entrava, a multidão via. Por isso, Jesus muitas vezes se isolava, para ele poder descansar um pouco. Por isso, muitas vezes, Jesus pedia para deixar um barco preparado à beira da praia, porque ele subia no barco, o barco ia para dentro da água, e do barco ele ensinava a multidão. Porque senão a multidão ficava pegando em Jesus, eles ficavam abordando Jesus. Era tanta gente que um empurrava o outro e Jesus ficava no meio da multidão, sendo levado de um lado para o outro. A multidão chegou para receber Jesus, e no meio daquela multidão, muitas pessoas procuravam falar com Jesus, explicar os seus problemas para Jesus, procuravam pedir ajuda para Jesus. Muitas pessoas. E muitas delas não conseguiam. Porque nem sempre é fácil acessar Jesus. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo assim, Jesus passava e curava aldeias inteiras. Verdade ou mentira? Igreja, eu estou ouvindo, quero ouvir vocês responderem. Verdade ou mentira? Muitas vezes Jesus curava assim aldeias inteiras. Isso é verdade. Mas muitas vezes Jesus entrava em alguns lugares e não curava todos. Quando ele, por exemplo, entrou no poço de Betesda, ali diz que ele foi diretamente a um paralítico. E diz que estava cheio de gente ali doente. E aquelas pessoas ficavam esperando a água se agitar, mas Jesus entrou, falou com o paralítico, curou aquele paralítico e foi embora. Nem sempre é simples, é fácil acessar Jesus. A multidão vinha e se comprimia, era uma multidão mesmo, era muita gente. Muita gente. As pessoas não conseguiam chegar em Jesus. Elas tentavam passar, mas não conseguiam. Contudo, Jairo, que era chefe da sinagoga, um homem rico de posição,
poderoso com os seus homens importantes. À medida em que se aproximava da multidão, a multidão se abria até que ele chegou no centro da multidão. Facilmente ele teve acesso a Jesus. E os discípulos estavam acostumados a ver as pessoas pedirem coisas para Jesus. E Jairo chegou e disse assim: Senhor, a minha filha está quase morrendo e eu preciso do Senhor. Os discípulos ficaram bobos de ver como Jesus, na hora, prontamente se levantou e seguiu Jairo. Porém, Jairo entrou no meio da multidão muito mais fácil do que saiu dela. Porque para sair da multidão, ele tinha que levar Jesus com ele. E Jesus estava sendo assediado. A multidão se comprimia. A multidão empurrava Jesus para lá e para cá. A multidão não deixava Jesus sair. E as pessoas ficavam tentando falar com Jesus e pedir coisas para Jesus. Sabe de uma coisa? Eu não vejo diferença nenhuma entre isso e o que acontece hoje. Eu vejo multidões enchendo igrejas. Multidões buscando Jesus de qualquer jeito. Não interessa como, desde que Jesus resolva o meu problema. As multidões vão atrás de Jesus com um objetivo: eu vou lá desde que Ele resolva o meu problema. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um problema. Aliás, eu tenho certeza de que cada um de nós aqui não tem um problema. Tem 2, 3, 4, 5. Porque nós, seres humanos, carregamos nossos problemas, nossas dificuldades, nossos desafios. E, em geral, a gente tem com Deus um relacionamento assim: eu tenho um problema e Deus tem a solução. Então, eu vou a Deus e Deus resolve para mim. E se amanhã acontecer outro problema, eu vou levar esse outro problema e Deus vai resolver para mim. E se depois de amanhã, e Deus vai ter sempre que resolver o meu problema. Sempre. Eu fico imaginando como é que essa geração de hoje é uma geração diferente. Eu fico imaginando o que vai ser, por exemplo, da próxima geração. Uma geração que não está acostumada a obedecer. Uma geração que não está acostumada a dialogar. Porque cada vez mais se coloca um tablet, um celular na mão de uma criança para que ela gaste tempo com aquilo e não dê trabalho. Você chega numa casa onde tem 4, 5 adolescentes e na outra sala os seus pais, ou juvenis, crianças. Você vai na sala onde estão os pais. Em geral, se eles têm mais de 40 anos, eles já estão conversando e falando e tal. Você vai na sala das crianças, dos jovens, eles vão estar cada um com o seu tablet, o celular na mão, e eles vão estar interagindo com outras pessoas e entre eles de vez em quando também. E muitas vezes entre eles conversando através dos tablets. E eu fico pensando, como é que vai ser essa geração que não aprende a se comunicar? Como é que vai ser essa geração que não aprende, por exemplo, a fazer favores ou trabalhos em casa? E que não aprende a fazer coisas pelos pais? Por exemplo, alguns pais têm muita dificuldade de ter a companhia de um filho para ir, por exemplo, ao banco. Filho, vamos comigo? Eu quero sua companhia. Onde o senhor vai? Ao banco. Ah, não, é muito chato, eu não vou lá. É ou não é? Porque é um lugar muito chato. Mas eu gostaria da sua companhia. Eu também não gosto do banco. O banco é chato para mim também. Mas se nós dois estivermos juntos lá, nós vamos conversar e vai ficar menos chato para mim. Vai comigo. Ah, eu não quero. É assim ou não é? Tem que ter alguma coisa atrativa para mim. E as coisas que eu faço, cada vez é mais por minha causa. Por mim. Assim a multidão sempre procura Jesus egoisticamente, querendo receber dele soluções para a sua vida prática. E nós achamos que o nosso relacionamento com Deus se restringe a isso. Por isso nossas orações também são muito, muito chatas. Muito chatas. Porque se torna um relacionamento assim de pedir e esperar receber. Imagina você conversar. Quem está aí do teu lado hoje?
Tem alguém que você conhece aí do seu lado? Quem hoje aqui está acompanhado? Levanta a mão. Imagine, eu tenho certeza que você não estaria do lado dessa pessoa hoje, se ela o tempo todo ficasse pedindo coisas para você. Né? Eu tive uma época que a gente morava num sobrado, e eu ainda tinha 20 quilos mais do que eu tenho hoje. Era uma dificuldade, não gostava de me mexer. Por isso, qualquer coisa que a gente esquecia lá em cima, eu usava o meu telefone molecular. Sabe como é que é? Qualquer coisa, mandava o moleco lá em cima. Moleque, vai buscar tal coisa lá para mim. E era assim, eu fazia um revezamento de filhos. Uma vez era o mais velho, outra era o do meio, outra era o mais novo, e mandava. E uma vez eu me lembro, pelo menos uma vez, do meio, dizendo assim, poxa pai, você pede tudo para a gente. Eu disse, filho, quando você tiver filho, você faz o mesmo, agora é minha vez. Não sei se essa foi a melhor resposta, né? Mas eu tive que dar o exemplo, e também, né? Mas sabe, imagina um relacionamento onde você só pede, só manda. E a gente acha que esse é o relacionamento com Deus e ora para Deus só pedindo. Eu já fiz esse desafio algumas vezes, vou fazer para você de novo. Vamos fazer o seguinte, amanhã, um dia só, ora 3 vezes amanhã e durante o dia inteiro não peça nada para Deus. Nada. Tenta orar assim para você ver. E você vai ver que dificuldade é orar. Sabe por quê? Se você não pede, falta assunto. Não tem intimidade com Deus. A gente só pede as coisas. A multidão comprimia Jesus, porque esse era o único relacionamento que eles entendiam que um ser humano podia ter com Deus, ou com alguém que é ligado a Deus. Eles achavam que Jesus era um profeta, um Messias, por isso eles estavam ali comprimindo, e Jairo com dificuldade. Agora você imagina, Jairo precisando sair dali com Jesus, para levar, porque a filha dele estava morrendo, e Jesus sendo parado pela multidão, quando de repente a situação piorou ainda, porque Jesus parou de vez. Jesus parou de vez e disse assim, espera aí, alguém tocou em mim. Jairo pensou, meu Deus, como alguém tocou? Não entendi. A multidão pensou, todos tocamos em Jesus. E Pedro pensou, Senhor, ele nem pensou, porque Pedro não pensava, ele pensava e falava ao mesmo tempo. Senhor, a multidão toda está tocando no Senhor, como é que o Senhor diz, alguém tocou em mim? E Jesus disse, eu vou explicar. Todo mundo está esbarrando em mim, todo mundo está me empurrando, todo mundo está estendendo a mão e pegando em mim. Mas eu senti que alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim com uma intenção diferente. Sabe de uma coisa? Você vai ver a vida inteira pessoas buscando Jesus, pessoas falando em nome de Jesus, pessoas pegando na Bíblia, na palavra de Deus, pessoas orando, rezando, pessoas clamando. Porém, existe uma maneira diferente de se tocar Jesus, e é o que esse texto ensina. Quem tocou nele? O texto diz o seguinte, verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus recursos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia, na hora. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, diante de todo o povo, a causa por que tinha lhe tocado. E como imediatamente fora curada, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem era essa mulher?
Sabe, quando a gente lê uma mulher com hemorragia, a lei dos judeus dizia que uma mulher, enquanto ela estava no período menstrual, ela era considerada imunda. Ela não podia ser tocada pelo marido ou por um homem. Uma mulher que tinha uma hemorragia, há quanto tempo diz aqui? Quanto tempo? 12 anos hemorragia. Fazia 12 anos que essa mulher era considerada por todo mundo imunda. Ela já não tinha marido, os filhos não podiam se aproximar dela. Essa mulher vivia isolada da sociedade, ela estava condenada, ela vivia numa prisão ao ar livre. Essa mulher não tinha vida familiar e ela tinha gasto todo o dinheiro dela. Essa mulher tinha ouvido Jesus pregar inúmeras vezes e ela se infiltrou no meio da multidão sem que as pessoas percebessem que a imunda estava ali. E ela tentou se aproximar de Jesus, mas não conseguia se aproximar de jeito nenhum. Quando de repente, de um lado lá, ela viu Jairo, aquele homem importante entrando, e ela desejou e pensou: ah, meu Deus, se eu fosse tão importante como Jairo, eu também ia poder chegar para Jesus, explicar para ele o que acontece comigo, eu podia dizer para ele, pedir para ele me curar, mas eu não tenho essa possibilidade. E Jairo chegou e falou com Jesus, e quando eles saíram, a multidão comprimindo Jesus, e Jesus veio vindo para o lado dela, e ele chegou tão próximo, ela não podia falar com Jesus. Jesus estava muito atarefado, ele não tinha como parar, a multidão falava alto, mas ela pensou: se eu pelo menos tocar na roupa dele, isso já vai resolver o meu problema. E ela estendeu a mão e por trás tocou na veste de Jesus e ela foi curada na hora. Amém? Pergunta: e as pessoas que tocaram no manto que cobria Jesus, que eles chamam de santo sudário, as pessoas que tocaram nele depois que Jesus ressuscitou e aquele manto ficou sobre o túmulo, as pessoas eram curadas? Sim ou não? Sim ou não? Eu não ouvi a resposta de vocês. Vocês têm dúvida? Não. As pessoas não eram curadas. Sabe por quê? Jesus fez questão de virar, olhar para a mulher e perguntar: quem foi que me tocou? Quem me tocou? Jesus fazia questão de que ela falasse que ela tinha tocado Jesus. Primeiro, para dizer para ela que o que tinha salvo, o que tinha curado, foi a fé dela. E foi Jesus quem a curou, e não as suas vestes. Jesus não queria estimular nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de apego a amuletos. As pessoas são muito apegadas a amuletos, não é verdade? Ainda essa semana, eu cheguei num estabelecimento comercial, e na hora de pagar, tinha uma Bíblia aberta assim, perto do caixa. E aí eu fiquei pensando, bacana a pessoa ter a Bíblia. Mostra que ela crê em Deus. Mas será que ela pensa que essa Bíblia está abençoando o estabelecimento dela? Você pode ter a Bíblia aberta na sua casa, mas ela só vai abençoar a sua casa se ela for lida por você. E ela for lida por você para a sua família. Aí ela vai abençoar a sua casa. Ficar aberta só lá? Não. Não tem nenhum crucifixo, não tem nenhum amuleto, não tem pé de coelho, não tem nada que possa abençoar você, a não ser o poder de Jesus e do relacionamento, do toque pessoal em Jesus com fé. E ela tocou Jesus com fé. Isso indica que o restante da multidão não tinha fé? É isso? Sabe, existem muitas coisas envolvendo milagres que causam dúvidas na gente. Porque ao mesmo tempo que Jesus curou essa mulher, o resto da multidão ali não foi curado a não ser uma ou outra pessoa. Jairo olhou aquela cena e você imagina o que se passou na cabeça de Jairo. Jairo ficou animadíssimo quando ele viu que aquela mulher só de tocar em Jesus foi curado. Ele pensou: meu Deus, vamos rápido, Jesus, porque o Senhor pode resolver o problema da minha filha. E eles deram 2 ou 3 passos. E o empregado de Jairo chegou e disse assim: não adianta mais, ela já está morta. Já percebeu como na vida da gente,
Às vezes, muitas vezes, Deus permite que essa onda aconteça, essa maré aconteça. Você está desanimado. De repente você se anima e vai buscar Jesus. Aí você diz, acho que Ele não vai me atender. Jesus levanta e começa a seguir você. Você começa a sentir Jesus perto de você. Puxa, Ele vai me ajudar. Ele vai fazer alguma coisa por mim. Mas daí a multidão para. E você diz, meu Deus, eu tenho pressa. Deus, por que o Senhor nunca faz as coisas no tempo que eu preciso? Na hora que eu preciso? O Senhor não está vendo que eu tenho pressa? O Senhor está demorando? Por que o Senhor está deixando essa multidão segurar o Senhor? A minha filha está morrendo, não tem ninguém morrendo aqui. Mas a minha filha está morrendo, e de repente Jesus faz um milagre tremendo, e você se anima e diz assim, Ele vai resolver o meu problema, e de repente você desanima de novo, porque alguém diz assim, agora não tem mais jeito, ela morreu, não adianta, não incomode mais Jesus, porque ela já morreu. Na mesma hora, Jesus diz assim, vamos para lá, tem uma solução. O que Jesus disse? Vamos lá para o texto de novo. Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Como é que alguém pode acreditar numa situação dessa, nisso que Jesus falou? Não temas, crê somente. Jesus tinha acabado de falar para a mulher, a tua fé te salvou. Agora ele diz assim, não temas, crê você também, porque ela será salva. Dá para acreditar numa coisa dessa? Dá para crer numa coisa dessa? Diante de uma situação de morte, ela está morta. Aquele povo não sabia como é que era uma pessoa morta, né? Lógico que eles sabiam. Eles tinham lutado com aquela menina, eles tinham lutado por ela. Ela estava morta. E eles foram. Quando chegaram na casa, ainda Jairo tinha esperança que a menina viria para abraçá-lo. Mas ali já estava o ambiente, o clima já era de velório. Aquelas pessoas, os tocadores de flauta, as mulheres que choravam, estava todo mundo ali, velório, a menina ali, colocada num lugar, deitada, morta, sem vida, sem respiração. E as pessoas disseram, a menina está morta. E Jesus disse, não, ela não está morta. Vamos ler de novo o texto. Verso 51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, a respiração. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Meu Deus, eu fico tentando imaginar o que se passa na sua cabeça agora no final desse relato. O que se passa na sua cabeça? Primeiro, você pode receber de Jesus a mesma bênção que Jairo e que aquela mulher receberam? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém que discorda? Segundo, o que é preciso para receber esse mesmo tipo de bênção na sua vida? Fé. Terceiro, a todo mundo que tiver fé e perseverança, Jesus vai dar esse tipo de cura ou de ressurreição? Sim ou não? Sim ou não?
A todo mundo que tiver essa fé e essa perseverança, Jesus vai curar ou vai ressuscitar? Porque se você disser sim, aí surge uma dúvida na cabeça. E algumas pessoas vivem dizendo hoje em dia, sabe? Elas dizem assim: se Jesus não curou ali, é porque aquela igreja não tem poder. Se Jesus não curou ali, é porque a pessoa não teve fé. E quantas pessoas carregam a culpa de não terem sido salvas porque não tiveram fé? Eu não tive fé o bastante, eu não tive fé. E as pessoas vivem por aí carregando com elas o peso de que fé é uma força de vontade tão grande, capaz de você mover a vontade de Deus para que Ele faça a sua vontade. E fé não é isso. Não é isso. A gente tem que lembrar que antes de Jesus, se você somar todos os relatos de milagres na Bíblia, você vai ver que eles não somam um grande número. Antes de Jesus, quantos milagres aconteceram? Vários, não é verdade? Mas divide esse tanto de milagres relatados na Bíblia por 4.000 anos. Você vai ver que esses milagres aconteceram de quanto em quanto tempo. E quem realizava esses milagres? E quem recebeu? Os milagres eram constantes no povo de Deus, como eram com Jesus? Não, de maneira alguma. Depois de Jesus, no derramamento pleno do Espírito, no Pentecostes. Mas assim que os discípulos foram morrendo, também os milagres foram acabando. Por quê? Porque não vinha mais gente de fé para continuar os milagres dos discípulos, era isso? Pelo contrário, muita gente de fé morria queimada, por causa da sua fé em Jesus, professando a fé em Jesus, morria em nome de Jesus, morria por causa da fé. Lembra o que Jesus disse no Sermão da Montanha? Bem-aventurados, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Sofrer em nome de Jesus. Olha, eu estou sendo digno, Paulo disse, de sofrer em nome de Jesus, porque Ele sofreu por mim. Meu Deus, então como é que fica essa situação? Sabe de uma coisa? Jesus deixou com que aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela declarasse diante de todo mundo o que Jesus tinha feito por ela. Por quê? É porque a gente não se lembra de contar as bênçãos. Não se lembra. Como é difícil contar as bênçãos. Olha, nós estamos já quase no meio de fevereiro. Quem aqui se lembra de pelo menos uma bênção que recebeu de Deus nesse ano? Levanta a mão. Nesse ano. Pelo menos uma. Eu vou dizer para você assim, eu me lembro de pelo menos umas 8 de cabeça, mas eu tenho anotado umas 14. Umas 14. Entre bênçãos grandes e bênçãos pequenas. E se a gente não anota, a gente não lembra. E quando você anota, e você repete isso em oração e diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez isso na minha vida, e o Senhor fez isso e fez isso, eu louvo o seu nome por isso. No mês de janeiro, o Senhor já fez tudo isso por mim, eu sou tão agradecido ao Senhor, mas a gente fixa sempre os nossos pensamentos e os nossos olhos naquilo que Deus não está fazendo, e transforma o nosso relacionamento com Deus em pedir, esquecendo o que Deus já fez. É como se nada do que Deus fez para nós tivesse bom. Como se a gente nunca se lembrasse de nada do que Deus fez para nós. E eu vou falar para você uma outra coisa. Sabe por que é bom falar das coisas que Deus tem feito de bom para nós? Em oração, eu dizer para Deus, é porque não existe nenhum testemunho de outra pessoa que aumente a sua fé tanto do que o seu próprio testemunho para com Deus. Sabe por quê? É porque alguém pode dizer assim: Deus fez um milagre na minha vida. A gente acabou de ler 2 milagres maravilhosos. E quando você lê um milagre que Deus fez na vida do outro, sabe o que você pensa logo em seguida? Então por que Ele não está fazendo para mim?
É ou não é? Agora, quando você fala para Deus do milagre que Ele fez na sua vida e da bênção que Ele fez na sua vida, você pensa assim: puxa, o Senhor fez isso por mim. E a sua fé aumenta mais ainda. Por isso é tão maravilhoso, e Jesus fez com que aquela mulher, se você prestar atenção no texto, diz assim, que Jesus perguntou e ela falou na frente, diante de toda a multidão, e a multidão ouviu, e ela estava tremendo de medo, porque quando Jesus perguntou, ele disse assim, ele vai ficar bravo comigo, porque eu toquei nele, e saiu o poder dele. E Jesus diz, a sua fé salvou você. Porque ela disse, Senhor, eu carrego esse problema, e eu queria pelo menos tocar a sua veste, porque eu sabia que eu ia ser curado. Pode ser que Jesus não cure o seu problema. Pode ser Jesus que não cure a sua saúde, que Ele não ressuscite a pessoa que você ama, porque Jesus passava pela multidão e nem todos recebiam a cura. Muitos recebiam, mas nem todos. Pode ser que Jesus não faça exatamente o que você está pedindo, porque Ele conhece o seu coração, conhece a sua vida e sabe o que é melhor para você. Mas Jesus, Ele pode fazer um milagre por dia na sua vida, o maior de todos, que é transformar o seu coração, tirar do seu coração, limpar as falhas, os defeitos, limpar do seu coração tudo que não presta e colocar aí a pureza, colocar aí a fé, a bondade, a misericórdia, o perdão. Isso Ele pode fazer todos os dias por você. E eu, de um tempo para cá, eu tenho gasto 99% dos meus pedidos de oração em pedir para Deus somente bênçãos espirituais. Só espirituais. Porque eu não sei o que é bom para mim materialmente. Quem sabe é Deus. Então eu só peço bênçãos espirituais. Senhor, eu quero abandonar os meus pecados. Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Senhor, eu quero ser mais parecido com Jesus. Senhor, eu quero ser mais humilde. Senhor, eu quero ter mais vontade de orar e de ficar ligado com o Senhor. Senhor, eu quero me interessar mais pelas pessoas, pelos problemas delas do que pelos meus problemas. Quando eu entrar em conversa com alguém, Pai, que eu valorize o outro e não a mim mesmo, que eu pense nela e não em mim. Me ajuda, Senhor, e me dá bênçãos espirituais, renova a minha vida, para que eu possa amar mais como o Senhor amou. E se você se concentrar em pedir bênçãos espirituais, as outras coisas acontecem. Aliás, foi isso que Jesus disse. Vamos repetir comigo o que Ele falou? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro, as coisas espirituais. Bom, então quer dizer que é fácil. Eu desisto porque Jesus hoje não pode ressuscitar alguém. É isso? Ele não pode curar alguém que está desenganado pelos médicos. É isso? Não. Não é isso. Ele pode curar. Aliás, Ele cura. Aliás, Ele opera. Ele faz. Mas na maioria das vezes não é quando eu penso, nem quando eu quero. Agora, a Bíblia fala que daqui a pouquinho, o Senhor Jesus vai derramar o seu Espírito, como Ele fez no Pentecostes, pela segunda vez, em abundância. E para que o mundo possa olhar para a verdade da palavra de Deus, de novo, haverá milagres tremendos, haverá gente ressuscitando, haverá aleijados andando, haverá pessoas leprosas tendo as partes do seu corpo perdidas restauradas. Não milagres como esses que a gente vê hoje, que você fica meio em dúvida. Milagres verdadeiros acontecendo na hora em que os servos de Deus falam, porque Deus manda, diz, faça em meu nome. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta
em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus mandou e eu estou fazendo, e isso vai acontecer daqui a pouco. Porém, ao mesmo tempo em que esses milagres estarão acontecendo, Satanás estará operando um tanto de outros milagres parecidos com esse. Lembra lá de Êxodo? Moisés, quando ele jogou a vara dele, o que fizeram os magos de Faraó? Jogaram as suas e se transformaram em serpente igual à vara de Moisés. Que a serpente de Moisés devorou as outras serpentes. E o poder de Deus se demonstrou. Mas as pessoas que estarão vivendo agora, no nosso tempo, daqui a pouco, antes de Jesus voltar, vão ter que se decidir por Deus, pela palavra de Deus ou não, diante de milagres maravilhosos feitos por Deus e diante de milagres maravilhosos feitos pelo diabo. O que Jesus quer deixar para nós nesse texto e nessas duas histórias, a mensagem não é a seguinte, não é: confia em mim porque eu vou curar você, confia em mim porque eu vou ressuscitar você. Jesus está querendo dizer assim: confia em mim porque eu sou capaz de transformar a sua vida, eu ressuscito você morto espiritualmente, e eu curo você, mesmo que você esteja com anemia espiritual, mesmo que você esteja se sentindo fraco espiritualmente, eu levanto você, se você tão somente tiver fé de que eu estou do seu lado. Será que nessa noite tem alguém aqui precisando de fé? Nessa noite tem alguém aqui precisando ser ressuscitado espiritualmente, porque chegou aqui morto espiritualmente? Se você chegou morto espiritualmente, você sabe como é difícil ressuscitar um morto espiritual. Eu tenho encontrado pessoas às dezenas que dizem para mim: pastor, eu me afastei de Jesus e não consigo mais voltar. Eu pensei em voltar um monte de vezes, eu planejei ir à igreja, eu planejei isso, mas eu não consigo, parece que tem um negócio que me segura, que me amarra. Você sabe, se você está morto espiritualmente, você sabe como é quase impossível ressuscitar um morto espiritual. Se você está fraco espiritualmente, você sabe como é difícil e quase impossível se fortificar espiritualmente. Porque você já tentou, você já orou, você já pediu para Deus, você já leu a Bíblia, você já fez de tudo, mas você não consegue ficar forte espiritualmente. Pelo contrário, parece que só cai mais, decai, parece que só declina, a sua fé parece que fica cada vez pior, mais fraca. Então o que Jesus está propondo para você hoje são duas coisas quase impossíveis. Ele diz: eu ressuscito você espiritualmente. E eu fortaleço você espiritualmente. Está faltando fé? Está faltando força espiritual? Eu posso. Tem uma condição. Você tem que me chamar com fé. Você tem que me tocar com fé. Não temas. Crê somente. E tu serás salvo esta noite. Não tenha medo, somente creia. Olha aqui para essa igreja. Eu gosto dessa igreja. Eu já disse para vocês por quê. Ela tem muito espaço para os anjos ficarem agitando as asas deles. E nesse momento eles estão pairando aqui e olhando para nós. E o Senhor também nos contempla. Cada um de nós que nessa noite escolheu vir à casa de Deus. Esses anjos estão esperando só você tomar uma decisão na sua vida. Porque assim que você tomar a decisão, eles vão ligar o céu e a terra. Eles vão pegar a sua decisão e vão levar para o Senhor Jesus. Eles vão dizer o seu nome perante Jesus e vão dizer assim: olha, a Andréia se decidiu hoje, Senhor. Ela quer força. E Jesus vai dizer: não precisa me dizer. Quando ela disse, eu senti que de mim saiu poder. De mim saiu poder. Eu quero
dizer para você que você essa noite está autorizado a tocar na veste de Jesus. Toca pelas costas, de lado, toca onde você quiser, mas toca as vestes de Jesus. Não duvide, não tema, creia, somente creia. Não é possível que esse mundo seja um fim em si mesmo, e que a gente nasça e morra, viva e sofra aqui e morra. Tem algo mais para nós, e esse algo mais é a vida eterna que Jesus promete para você e para mim. Mas eu também quero oferecer para você uma outra coisa. Jesus diz assim: peça para mim, peça em meu nome, peça com fé. Mas tome cuidado, porque a maioria das coisas que você pede sem saber pedir, você pede mal, e por isso você não recebe. Então peça bem. E cada vez que eu penso nisso, eu penso: Senhor, mas eu não sei o que é bom para mim, eu não sei. E aí vem uma voz de lá do fundo que diz: mas você não é pastor? Como é que você não sabe? Você tem que saber? Eu disse: não, eu não sei, eu não tenho que saber. Jesus disse que eu não tenho que saber. Porque para os discípulos, sabe como é que ele ensinou a orar? Ele ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, eu quero convidar você, porque Jesus disse que Ele pode curar, e Ele pode ressuscitar também fisicamente. Eu quero convidar vocês todos que têm coragem e fé suficiente e ousadia para se achegar ao trono de Jesus e dizer: Senhor, segundo a tua vontade eu te peço, cura e ressuscita, faça-se a tua vontade. Você que tem coragem e ousadia para pedir segundo a vontade de Deus. E Ele diz: não tenha medo, somente creia. Tenha fé de que eu estou operando o melhor. Você não pediu segundo a minha vontade? Eu estou operando o melhor. O melhor. Você precisa dessa bênção? Precisa de sarar espiritualmente? Precisa de ressuscitar espiritualmente? Você precisa de uma bênção física também? Quer pedir segundo a vontade de Deus? Então, durante a oração que nós vamos fazer, no momento da oração eu vou dar oportunidade, e você vai levantar sua mão, e você vai colocar diante de Deus o seu pedido. Pensa bem o que você vai pedir, pensa bem, se é espiritual, se é material, segundo a vontade de Deus. Fecha os olhos. Ó Senhor Deus, nesse momento aqui nessa igreja, e em muitas casas pela internet, há pessoas ligadas aqui ao Senhor, Pai. O Senhor se apresenta a nós e diz para nós não temermos, para nós crermos. O Senhor olha para nós que nos sentimos mortos espiritualmente e diz: você não está morto, você só está dormindo, e eu vou acordar você. Ó Senhor, para nós parece impossível, porque nós já tentamos de tudo para acordar espiritualmente, para viver espiritualmente, para sermos ressuscitados, para sermos curados espiritualmente. Já tentamos de tudo, pelo menos de tudo aquilo que nós podemos e que conseguimos, Pai. Precisamos de um poder além de nós, um poder extra. E nessa noite o Senhor se achega a nós e diz assim: filhos, filho, filha, eu posso curar você, se você me tocar com fé, e se você tiver fé em mim, crer e não temer. Então, Senhor, nesse momento com as mãos erguidas, cada um dos seus filhos agora apresenta ao Senhor o desejo e o pedido do seu coração. Ouviu, Senhor? Ouviu, Pai? O Senhor já tem ouvido esses pedidos tantas vezes, Pai. Mas, Senhor, segundo
o seu amor e a sua bondade, e segundo a sua vontade. Executa, Senhor, no nosso coração e na nossa vida, em primeiro lugar, essa ressurreição e essa cura espiritual. E em segundo lugar, Pai, segundo o tamanho do seu poder e da sua misericórdia, opera, Pai, a cura, a restauração física, material, de acordo com a sua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.